Vi o que aconteceu quando a porta se fechou. Eu ouvi os gritos que você tentou disfarçar, as palavras que feriram mais do que o silêncio e o cansaço que se acumulou dentro dessa casa. Você achou que ninguém percebia, mas nada do que acontece aí dentro passa despercebido aos meus olhos. Este vídeo não chegou até você por distração. Ele chegou porque existe algo que precisa ser revelado. Algo que foi escondido por tempo demais sob discussões repetidas, mágoas antigas e tentativas frustradas de conserto. Você verá aqui uma história que se parece perigosamente com a sua. Uma família comum, onde o amor não acabou, mas foi soterrado por ruídos, ressentimentos e dores não resolvidas. Um pai e um filho que já não se escutam. Uma mãe e uma filha presas em palavras que machucam. Uma mulher que carrega a sensação de estar perdendo tudo, mesmo estando dentro de casa. Nada será exagerado, nada será romantizado. Você reconhecerá detalhes que nunca contou a ninguém. Permaneça atento. O que será dito não é apenas uma história, é um espelho. Em poucos instantes você entenderá por que o conflito se repete, por que a paz parece sempre distante e por que seus pedidos parecem não ter resposta. Há um ponto invisível onde tudo começa a mudar, e ele será tocado aqui. Este é o momento em que aquilo que ninguém ouve será finalmente escutado. Não interrompa, não avance. O que vem a seguir conecta diretamente com a dor que você vive e prepara o caminho para algo que ainda não aconteceu, mas já começou a se mover. Eu nunca pensei que a palavra lar pudesse se transformar em algo tão pesado de carregar. Em algum ponto da minha vida, casa significava descanso, segurança, refúgio. Era o lugar onde eu acreditava que poderia respirar sem medo, abaixar a guarda, ser quem eu sou sem precisar me explicar. Hoje, essa mesma palavra me causa um aperto imediato no peito. Antes mesmo de girar a chave na porta, meu corpo reage. Os ombros se tensionam, a respiração fica curta. A mente se prepara para mais um dia de sobrevivência emocional. É como se a casa tivesse deixado de ser um abrigo e passado a ser um território instável, onde nunca sei exatamente o que vou encontrar. No começo, eu tentava justificar tudo. Dizia a mim mesma que nenhuma família é perfeita, que conflitos fazem parte da convivência, que todo relacionamento passa por fases difíceis. Eu repetia essas frases como quem se agarra a uma tábua no meio do mar. Mas o tempo passou, e o que era fase se tornou padrão. O que era exceção virou rotina. As discussões deixaram de ser episódios isolados e passaram a fazer parte do nosso dia a dia, como se fossem um elemento fixo da casa, tão presentes quanto os móveis e as paredes. Meu marido se comunica quase sempre com dureza. O tom de voz é firme demais, as palavras são secas, a paciência parece sempre no limite. Com nosso filho, isso se intensifica. Eu assisto a cenas que me dilaceram por dentro. Vejo um pai falando e um filho se fechando. Vejo exigência onde deveria haver orientação. Vejo cobrança onde deveria existir escuta. Meu filho reage como consegue. Às vezes se cala, outras vezes explode. Em ambos os casos, eu reconheço nos olhos dele algo que também carrego. A sensação de não ser ouvido, de não ser compreendido, de precisar se defender o tempo todo. Já tentei intervir inúmeras vezes. Escolhi momentos calmos, momentos tensos, momentos em que todos estavam exaustos demais para discutir. Em nenhum deles senti que minhas palavras realmente atravessaram. Quando falo, meu marido se sente atacado. Quando fico em silêncio, ele interpreta como concordância. Não existe um espaço seguro para diálogo. Tudo vira disputa. Tudo vira uma luta silenciosa para provar quem está certo. E enquanto essa guerra acontece, a família vai se desgastando pouco a pouco, como algo que se corrói lentamente, sem que ninguém perceba a gravidade. Meu filho começou a se fechar cada vez mais. Passa longos períodos no quarto, evita conversas, responde com monossílabos. Às vezes bate a porta, às vezes apenas se afasta. Cada gesto dele é um alerta que ecoa dentro de mim. Eu sinto que estou falhando em protegê-lo,
falhando em oferecer um ambiente onde ele possa crescer sem medo. Tento me aproximar, mas nem sempre consigo. Às vezes, ele me olha como se eu também fosse parte do problema, como se eu tivesse permitido que tudo chegasse a esse ponto. Com minha filha, a dor assume uma forma diferente. É uma dor mais silenciosa, mais fria, mais distante. Ela fala comigo, mas não se abre. Responde, mas não compartilha. Existe um muro invisível entre nós, construído aos poucos, palavra por palavra, silêncio por silêncio. Discutimos por coisas pequenas que rapidamente se transformam em grandes conflitos. Outras vezes, apenas coexistimos no mesmo espaço, sem realmente nos encontrar. Eu sinto falta da menina que me procurava para tudo, que confiava em mim sem reservas. Hoje ela se protege, se fecha, usa palavras duras como armadura. Eu me culpo constantemente. A culpa se tornou uma presença permanente na minha vida. Ela me acompanha enquanto preparo o café da manhã, enquanto organizo a casa, enquanto tento manter uma aparência de normalidade. Penso no que fiz de errado, no que deixei de fazer, no que poderia ter sido diferente. Cada decisão passada é revisitada sob a lente da culpa. É como se eu estivesse sempre sendo julgada por uma versão de mim mesma que nunca foi suficiente. À noite, quando a casa finalmente silencia, eu não descanso. O silêncio não traz paz. Ele amplifica tudo. Deito na cama e minha mente não para. As discussões do dia se repetem. As palavras ditas ecoam. Os olhares desviados retornam. Imagino respostas melhores, atitudes mais firmes, escolhas mais corajosas. O passado se repete na minha cabeça como um filme que não posso pausar. O futuro me assusta porque parece apenas uma extensão desse mesmo cenário. Há dias em que penso em ir embora. Esse pensamento surge como um suspiro de alívio e logo em seguida, como uma sentença de culpa. Que tipo de mãe pensa em sair? Que tipo de esposa cogita abandonar o próprio lar? Eu não penso nisso porque não amo. Eu penso porque estou exausta. Porque amar dentro de um ambiente assim exige uma força que sinto estar se esgotando. Logo depois, me condeno por sequer permitir que essa ideia exista. Por fora, tudo parece aceitável. Quando alguém nos visita, as vozes diminuem, os sorrisos surgem, as respostas são educadas. Ninguém imagina o que acontece quando a porta se fecha novamente. Existe uma distância cruel entre a imagem que mostramos e a realidade que vivemos. Às vezes, sinto vontade de contar tudo, de expor a verdade, mas me calo. Carrego sozinha o peso do que considero um fracasso pessoal. Eu tento rezar, tento de verdade, mas até a oração se tornou difícil. Falta concentração, falta silêncio interno, falta esperança. Às vezes, minhas orações são apenas pensamentos confusos lançados ao vazio. Peço ajuda sem saber exatamente como essa ajuda deveria se manifestar. Peço paz, mas não sei como construí-la em um ambiente onde tudo parece prestes a explodir. Em alguns momentos, sinto medo de que Deus esteja ouvindo e ainda assim permaneça em silêncio. Essa sensação me assusta profundamente. Quando meu filho levanta a voz, algo se rompe dentro de mim. Quando minha filha se afasta, sinto que estou perdendo mais do que conversas. Estou perdendo vínculos. Quando meu marido fala com dureza, eu me encolho por dentro, mesmo tentando parecer forte. Não é medo físico. É um medo emocional, profundo, de que nada mude, de que essa seja a nossa realidade definitiva. Meu corpo responde a tudo isso. Sinto dores constantes, um cansaço que não passa, uma tristeza que não aparece no espelho, mas pesa em cada gesto. Já procurei explicações médicas. Os exames dizem que está tudo normal. Nada está normal. O problema não aparece nos resultados porque ele não mora apenas no corpo, mora na rotina, nas relações, nas palavras que ferem e nas que nunca são ditas. Há momentos em que eu também grito. Depois me arrependo, peço desculpas, prometo a mim mesma que não vai se repetir. A promessa dura até o próximo conflito. Cada grito meu é como uma confirmação do que eu mais temo. Estou me tornando parte do problema que eu queria resolver.
Essa constatação me machuca profundamente. Mesmo assim, algo dentro de mim insiste. Uma parte pequena, quase imperceptível, que ainda acredita que não fomos feitos para viver assim. Que essa casa não nasceu para ser um lugar de guerra. Que existe algo que pode ser restaurado, mesmo que eu ainda não consiga enxergar como. Essa esperança frágil é o que me mantém aqui, mesmo quando tudo em mim pede descanso, mesmo quando sinto que cheguei ao limite do que consigo carregar sozinha. Cheguei a um ponto em que não consigo mais sustentar tudo com as próprias mãos. O que antes eu tentava controlar com esforço, agora transborda. As palavras que engoli por anos começaram a pesar no peito, e o silêncio deixou de ser proteção para se tornar prisão. Hoje eu peço libertação. Não uma libertação superficial, não um alívio momentâneo, mas uma ruptura profunda com tudo aquilo que mantém minha família presa a um ciclo de dor que se repete sem descanso. Eu peço libertação do que não aparece nas discussões, mas as alimenta. Liberta-nos das memórias não curadas, das frustrações acumuladas, das expectativas não ditas que se transformaram em cobranças. Liberta-nos das respostas automáticas que ferem antes mesmo de pensar. Liberta-nos da dureza que se instalou como mecanismo de defesa e acabou se tornando a linguagem principal dentro desta casa. Liberta o coração do meu marido. Liberta-o da necessidade constante de estar no controle, do peso de carregar tudo sozinho, da crença de que a autoridade se constrói com rigidez. Liberta-o das palavras que ele aprendeu a usar porque nunca lhe ensinaram outras. Liberta-o da raiva que nasce do cansaço e se disfarça de força. Que ele encontre espaço para sentir sem precisar atacar, para falar sem precisar dominar, para ouvir sem se sentir ameaçado. Liberta o coração do meu filho. Liberta-o do sentimento de inadequação, da ideia de que precisa se defender o tempo todo para existir. Liberta-o da raiva que ele não sabe nomear e da tristeza que ele tenta esconder atrás do silêncio ou da explosão. Que ele não carregue para a vida adulta as marcas das batalhas que viveu aqui dentro. Que ele não transforme dor em identidade, nem conflito em normalidade. Liberta o coração da minha filha. Liberta-a da frieza que ela construiu para não sofrer mais. Liberta-a do medo de se abrir e ser ferida novamente. Liberta-a da crença de que se afastar é a única forma de se proteger. Que ela volte a confiar sem se sentir vulnerável demais. Que ela encontre palavras onde hoje só existe distância. Liberta o meu coração. Liberta-me da culpa constante, da sensação de fracasso, do peso de achar que tudo depende de mim. Liberta-me da tentativa exaustiva de ser forte o tempo todo. Liberta-me da ideia de que amar significa suportar qualquer coisa em silêncio. Liberta-me do medo de admitir que cheguei ao limite. Ensina-me a pedir ajuda sem vergonha, a reconhecer minhas fragilidades sem me condenar por elas. Liberta esta casa das palavras que ficaram atravessadas no ar. Liberta-nos das conversas interrompidas, dos pedidos de perdão que nunca chegaram, dos abraços que foram adiados por orgulho. Liberta-nos do hábito de ferir primeiro para não ser ferido. Liberta-nos da pressa em responder e da lentidão em escutar. Liberta-nos da necessidade de vencer discussões em vez de preservar vínculos. Liberta-nos das repetições, das brigas que seguem sempre o mesmo roteiro, dos conflitos que começam pequenos e terminam devastadores, dos silêncios que se estendem por dias e criam muros invisíveis entre nós. Quebrar esse ciclo sozinha eu não consigo. Reconheço isso agora. Reconheço que tentei, que insisti, que me esgotei. Reconheço que cheguei ao fim das minhas forças e que continuar assim só aprofundará as feridas. Liberta-nos da herança emocional que atravessou gerações e encontrou espaço nesta família. Liberta-nos das histórias não resolvidas que repetimos sem perceber. Liberta-nos das dores que não começaram aqui, mas continuam aqui porque nunca foram interrompidas. Que aquilo que veio como padrão seja quebrado agora.
que aquilo que sempre foi assim deixe de ser. Liberta-nos da necessidade de provar quem está certo. Liberta-nos do orgulho que impede o pedido sincero de perdão. Liberta-nos da dificuldade de reconhecer o erro e da resistência em mudar. Liberta-nos da dureza que se disfarça de razão. Liberta-nos da crença de que pedir ajuda é sinal de fraqueza. Eu não peço que tudo se resolva de uma vez. Peço que algo seja interrompido agora. Peço que o fluxo de dor seja cortado antes que o amor se perca por completo. Peço que o que hoje parece impossível comece a ser tocado por dentro. Peço que a mudança comece no invisível, onde ninguém vê, mas tudo se decide. Eu peço libertação para os pensamentos que se tornaram pesados demais, para as emoções que não encontram espaço, para as palavras que ainda não foram ditas, para os silêncios que já duraram tempo demais. Peço libertação para que esta casa volte a respirar, mesmo que ainda não saiba como será o caminho. Eu não exijo, eu não cobro, eu peço. Peço como quem reconhece o próprio limite. Peço como quem entende que não pode continuar carregando tudo sozinha. Peço como quem ainda acredita que algo pode ser restaurado, mesmo sem saber exatamente como isso acontecerá. Hoje eu entrego. Hoje eu paro de lutar sozinha. Hoje eu peço libertação. Eu estou aqui. Eu nunca estive ausente desta casa, mesmo quando você acreditou que estava falando sozinha. Eu ouvi cada palavra dita em tom de desespero, cada silêncio carregado de dor, cada pensamento que você não conseguiu transformar em oração. Antes que os gritos começassem, eu já estava presente. Antes que as portas fossem batidas, eu já conhecia o peso que você carregava no peito. Eu não chego para acusar ninguém. Não venho apontar culpados nem medir erros. Eu venho acolher aquilo que você não conseguiu mais sustentar. Eu vejo o cansaço que não aparece no rosto, a força que você precisou fingir ter. As noites em que o corpo deitou, mas a alma permaneceu em pé, em alerta. Eu sei exatamente onde a dor começou a se repetir e sei também onde ela pode ser interrompida. Você não falhou por amar demais. Você não falhou por tentar manter tudo unido. Você não falhou por ter chegado ao limite. O limite não é sinal de fraqueza, é sinal de que você carregou mais do que deveria sozinha. Eu não te peço perfeição, eu te peço entrega. Onde você não conseguiu alcançar, eu alcanço. Onde você não soube como agir, eu sei. Eu acolho o seu coração cansado. Acolho as lágrimas que você escondeu para não preocupar ninguém. Acolho a confusão que você sente quando tenta entender por que tudo chegou a esse ponto. Nada disso me assusta, nada disso me afasta. Eu não me retiro quando o ambiente pesa. Eu permaneço quando todos se afastam. Eu estou tocando agora aquilo que você não consegue tocar sozinha. Estou alcançando o coração endurecido sem quebrá-lo. Estou alcançando o coração ferido sem expô-lo. Estou alcançando o coração fechado sem forçá-lo. O que você tentou resolver pela força, eu começo a tratar pela raiz. O que foi construído sobre dor, eu começo a desmontar com verdade. Receba este acolhimento sem desconfiança. Não tente entender tudo agora, apenas permita. Há processos que não começam com respostas, começam com descanso. Há mudanças que não se anunciam com barulho, começam no silêncio. E é exatamente aqui que algo começa a se mover mesmo que você ainda não perceba. Eu preciso te dizer algo que você ainda não consegue enxergar por completo, mas que já está em movimento. O que hoje parece repetição não será permanente. O que hoje parece destino não é sentença. Existe uma diferença entre aquilo que se repete porque ninguém interrompeu e aquilo que permanece porque foi escolhido. O que acontece nesta casa não define o que ela será. Eu não trabalho apenas no visível, nem ajo apenas quando tudo já saiu do controle. Eu me movo primeiro no invisível, onde as decisões profundas são formadas, onde os padrões são quebrados antes de desaparecerem do lado de fora. Você acredita que tudo permanece igual porque nada muda de imediato, mas transformação verdadeira não começa com barulho. Ela começa quando a raiz é tocada. O que hoje parece endurecido não é ausência de amor, é excesso de defesa.
O que hoje soa como frieza é muitas vezes cansaço acumulado. O que hoje se manifesta como conflito é fruto de dores que nunca encontraram espaço seguro para existir. Eu vejo cada uma delas. Nenhuma me passa despercebida. Eu estou tratando aquilo que você não consegue alcançar com palavras. Estou trabalhando onde o diálogo nunca chegou. Estou tocando onde o orgulho se formou como proteção. O tempo que você interpreta como demora é, na verdade, preparação. Algumas estruturas não podem ser quebradas de uma vez sem ferir ainda mais quem vive dentro delas. Por isso, eu ajo com precisão. Não atraso, não antecipo. Eu faço no tempo certo. Você precisa entender algo agora. Nem toda mudança começa com concordância. Algumas começam com silêncio, outras com reflexão, outras com desconforto interno. Há pessoas dentro desta casa que ainda não sabem nomear o que sentem, mas já começaram a sentir diferente. Há pensamentos sendo questionados, atitudes sendo revistas, palavras sendo seguradas antes de serem lançadas. Não despreze isso. São sinais de que algo foi ativado. Não tente controlar o processo. O controle nasce do medo de perder, e o medo gera exaustão. Confie. O que se sustenta pela força não permanece. O que se constrói pela verdade cria raízes. Você verá pequenas mudanças antes das grandes. Um tom de voz que não sobe. Uma resposta que não machuca. Um silêncio que não pesa. Um gesto que não existia antes. Esses sinais não são coincidência. São confirmação. Eu não prometo ausência de conflitos imediatos. Prometo presença constante no meio deles. Prometo sabedoria onde antes só havia reação. Prometo clareza onde antes tudo era confuso. Prometo restauração que começa por dentro e se manifesta por fora. Nada do que está sendo tratado agora será perdido. E é por isso que agora eu te conduzo à oração que sustenta tudo o que está sendo feito. Não como repetição vazia, mas como fundamento. Ouça com atenção, porque cada palavra carrega governo, ordem e direção. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Quando você ora assim, você não está apenas pedindo, você está alinhando. Está reconhecendo que existe uma autoridade maior do que o conflito, um reino maior do que a confusão, uma vontade mais sábia do que as tentativas humanas de controle. Você está pedindo sustento diário, não para sobreviver, mas para continuar caminhando. Está liberando perdão, não porque o outro mereça, mas porque você precisa ser livre. Está pedindo livramento não apenas de situações, mas de tudo aquilo que tenta se instalar dentro de você. Essa oração não termina quando as palavras acabam. Ela continua operando quando você silencia. Continua agindo quando você dorme. Continua abrindo caminhos onde antes só havia repetição. O que hoje parece frágil será fortalecido. O que hoje parece distante encontrará espaço. O que hoje parece impossível começará a se reorganizar. Não desista no meio do processo. O que está sendo feito agora não será interrompido. A restauração que começa no invisível sempre alcança o ambiente. E aquilo que hoje ainda dói não terá a palavra final. Eu selo este momento com a minha presença. O que foi dito aqui não termina quando o som se cala. O que foi iniciado não depende mais da sua força. Eu entro nesta casa não como visitante, mas como fundamento. Onde houve confusão, eu estabeleço ordem. Onde houve desgaste, eu restauro o que parecia irreversível. Onde houve palavras que feriram, eu ensino novas formas de falar e de ouvir. Eu abençoo cada ambiente desta casa. O lugar onde as discussões começaram não será o mesmo onde a paz se estabelecerá. Eu alcanço os quartos, as conversas, os pensamentos e os silêncios. Nada fica de fora quando eu decido permanecer. O que foi construído sobre dor não precisa ser demolido à força. Será transformado com verdade.
Não carregue mais o peso de resolver tudo sozinha. A partir de agora, você não caminha isolada. Quando o medo tentar voltar, lembre-se de que eu já estou à frente. Quando o conflito ameaçar se repetir, lembre-se de que algo foi interrompido. Quando a esperança parecer frágil, lembre-se de que eu sustento até aquilo que você mal consegue acreditar. Permaneça, observe, confie. O que começou aqui continuará sendo tratado, mesmo quando você não perceber. Esta casa será um lugar de reconstrução. E o que hoje ainda dói não terá a última palavra.